existe uma liderança boa, plena, de autoridade, a coisa anda, senão a coisa desanda. O interessante é que todas as instituições humanas e divinas têm o crivo e têm a natureza da liderança. Até a Trindade, irmãos, por incrível que pareça. Até a própria Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tem uma certa liderança. Por quê? Porque o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Filho e o Espírito não é o Pai. O Pai não é o Espírito e o Pai também não é o Filho. E o interessante é que todos essas três, pessoas maravilhosas com a mesma natureza, elas possuem um certo grau de subordinação uma à outra. O Filho obedece o Pai, o Espírito obedece o Pai e o Filho. Isso é muito bonito, porque a gente vê até na Trindade uma certa economia, essa é a palavra na teologia, uma certa economia e uma certa liderança, não é? Por exemplo, quando você pensa em salvação, a nossa bela doutrina, da soteriologia, da salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo, a gente vê que até na doutrina da salvação existe uma certa liderança na Trindade, porque cada pessoa da Trindade faz uma coisa. Interessante isso, já pensou nisso? Cada pessoa da Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, eles fazem uma coisa e de certa feita todas as três estão subordinadas a Deus Pai. Por exemplo, na nossa salvação, que a gente da doutrina reformada crê que é pela fé e é pela graça, a gente na teologia reformada não crê que o ser humano participa da obra da salvação no que diz respeito dele escolher livremente a Deus. Não, foi Jesus que nos escolheu primeiro, como diz João. Ele nos amou primeiro, depois que nós o amamos. A Bíblia é muito clara com respeito a isso, nós não temos problema quanto a isso, mas a gente vê que até na doutrina da salvação existe um certo grau de liderança. Por quê? Porque na salvação o Pai elege. A Bíblia diz que nós fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo. O Pai elege os seus, mas é o Filho que executa a obra da salvação na cruz. Quem morreu e quem se encarnou para redimir os nossos pecados e cumprir plenamente o propósito de Deus na obra salvífica, não foi o Pai, foi o Filho. O Pai elege, o Filho executa. A nossa salvação foi executada pela instrumentalidade do Filho, pela encarnação da segunda pessoa da Trindade, coexistente com Deus eternamente. Mas foi o Filho, irmãos, que foi pregado na cruz. Existem muitas teologias estranhas que dizem assim: Deus morreu na cruz. Não, Deus não morreu na cruz, irmãos. Deus não pode morrer, entende? Deus, ele é eterno. Deus não é gerado e Deus não é submetido à morte. Quem morreu na cruz foi Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado nessa terra, porque Ele foi o autor da nossa salvação. Você lê isso em Hebreus, Então veja que na Trindade existe um certo grau de liderança. O Pai elege os seus, Cristo executa a obra da salvação na cruz e o Espírito Santo aplica a salvação ao coração do eleito, porque nós somos salvos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos alcança, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que quebra a nossa vontade humana e deposita em nós a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, quando encontrou com Nicodemos, lá em João capítulo 3, é um texto belíssimo sobre a salvação, sobre o nascer de novo. Jesus fala sobre isso: aquele que não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que o agente da salvação é o Espírito Santo. É Ele que pega a obra completa de Cristo na cruz e aplica
no coração do eleito no tempo predeterminado por Deus na história onde esse eleito é salvo. Então veja que coisa bonita, irmãos, quando a gente aprende um pouco de teologia, e inclusive eu li uma frase muito bacana na internet esses dias, as mídias sociais servem para umas coisas boas, viu? Servem para coisa muito boa. O escritor diz assim: a teologia não apaga o fogo, só apaga o fogo estranho. Eu achei fantástico essa frase. A boa teologia não apaga o fogo, não, irmãos, ela apaga o fogo estranho. E é verdade, uma boa teologia é um bom modo de vida para você praticar a sua fé. Então veja que até na Trindade, irmãos, existe um certo grau de liderança, e em todas as instituições humanas, Deus colocou a liderança nessas instituições para quê? Para cuidar, para zelar, para trabalhar, para cultivar, para proteger. Então, irmãos, não existe nenhuma instituição humana que prospera sem liderança. Por exemplo, você quer ver um outro exemplo? O casamento. O casamento, Deus instituiu uma liderança. Quando o texto de Efésios e o texto também de Colossenses e outros lugares, que diz que o marido é o cabeça da esposa, cabeça é o líder. Cabeça significa aquele que tem a liderança da sua casa nas mãos. A liderança da família não foi dada a priori à mulher, embora às vezes as mulheres tenham que tomar as rédeas da liderança, mas muitas vezes porque o marido é frouxo mesmo, né? Às vezes porque o marido não executa aquilo pelo qual o Senhor Deus requer dele. E na igreja, irmãos, como foi a primeira instituição formada por Deus depois da família na face da terra, sabia disso? Deus instituiu a liderança. Interessante, irmãos, que nada que Deus institui fica sem liderança. Os governos que nos governam, né? A polis, Deus colocou liderança. A palavra de Deus está cheia de exemplos disso. Governantes que governam para o bem comum e para que mantenham a ordem, a segurança, com todo respeito, diz Romanos, capítulo 13. Então, irmãos, a gente vai começar a falar um pouco, eu estou dando essa introdução um pouco mais adiantada, é só para você ver a necessidade que nós temos de aprender um pouco mais sobre liderança. Talvez Deus colocou você como uma pessoa líder. E a grande pergunta nossa é: qual é a natureza desse tipo de liderança que Deus requer de um cristão? E aí a gente puxa tudo isso, irmãos, para a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E a igreja visível, feita de homens e mulheres, de pessoas de carne e osso como eu e você, a igreja também precisa de liderança, porque uma igreja sem liderança, ela não cumpre o propósito de Deus, que é fazer as coisas com ordem, com decência, com critério e, acima de tudo, seguindo a vontade do Pai. Pastor Luciano pregou aqui alguns domingos atrás sobre Gideão. Eu falei que Gideão, ele foi um dos juízes que viveu num dos períodos mais sombrios e dificultosos da nação de Israel. Alguns comentaristas chegam a dizer que não fora o período dos 400 anos de escravidão no Egito o período mais sombrio de Israel. Porque lá no Egito, a despeito deles estarem debaixo de um tacão muito forte de Faraó, eles tinham comida, eles tinham muitas coisas, tanto que quando saíram do Egito com Moisés, eles quiseram voltar. Sentiram saudades dos pepinos, das carnes, das cebolas do Egito. De certa feita, não foi um período assim tão dramático. Alguns estudiosos dizem que o período mais dramático também não fora o período do cativeiro babilônico, porque afinal de contas foi só 40 anos. Foi apenas uma geração. Foram para o cativeiro e de repente lá para o ano de 35, 32, depois que eles estavam no cativeiro, antes dos 40 se completarem, alguns já voltaram, por causa do decreto do rei Ciro.
Não foi nenhum desses dois períodos. O período mais sombrio que a nação de Israel experimentou durante a sua longa e conflituosa história foi o período dos juízes. Juízes. Está aí na sua Bíblia. 450 anos, irmãos, de escuridão. Por quê? Porque não havia liderança em Israel. Cada um fazia o que bem entendia. Esse é o jargão, irmãos, do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele narra um povo que viveu 450 anos sem uma liderança. Assaltado pelos inimigos, espoliados pelos amalequitas, pelos amonitas, roubados da sua dignidade, porque cada um fazia o que bem entendia. Irmãos, isso é o caos. Se o ser humano for deixado à sua própria mercê, e à mercê do seu enganoso coração, a gente talvez tende a uma anarquia. Por isso, irmãos, a liderança é tão importante. Por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela foi dotada de pessoas para liderar a igreja, e não só a igreja, em qualquer associação humana existe líderes. Interessante que você, quando vai numa escola ou numa escolinha, como eu já vivenciei uma escolinha muito de perto, porque a igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte, o pastor Dalmo sabe disso, tinha uma escolinha. O interessante é que quando você anda no meio das crianças lá na escolinha, ou participa do recreio, ou vai na sala, você vê como é que a própria criança, ela já começa a despontar as virtudes daquele que é o líder. Impressionante. Ele começa já a ser o detentor dos brinquedos, das brincadeiras, e ele, de certa forma, já começa a exercer uma influência forte nos outros coleguinhas. Tudo aquilo que ele fala, eles seguem, tudo aquilo que ele faz, eles imitam. É uma coisa maravilhosa, porque Deus dotou, além das associações humanas, dessa liderança organizacional, Deus também dotou o ser humano com a capacidade de liderar. Isso é uma coisa preciosa. E eu entendo que isso também faz parte da imagem e semelhança de Deus, a despeito dessas coisas não se falarem muito nos livros de teologia. Mas eu creio, irmãos, que essa capacidade de governar, que o homem tem de liderar, que o homem tem de influenciar as pessoas através das várias fontes de influência, que mais para frente eu vou dizer quais são, é algo que Deus dotou ao homem. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus organizado, não é? Ninguém consegue viver numa bagunça. Você consegue? Você consegue, meu filho? Você já abriu uma geladeira assim que você demora 2 horas para encontrar um negócio lá dentro? Porque o trem está tão esculhambado que você não consegue achar o troço. Uma casa que você entra, você não consegue nem saber onde estão as coisas. Você abre o seu armário, as roupas pulam tudo em cima de você, tudo raivosa, porque não tem nada no lugar. Deus dotou o homem, irmãos, dessa capacidade de organizar. É claro, existem pessoas mais organizadas do que a outra, mas geralmente Deus dotou o ser humano com essa capacidade de liderança, e dotou também a igreja do Senhor Jesus de líderes maravilhosos, para pastorear, para cuidar, para zelar, para inspirar, para motivar, para ensinar, para cuidar, enfim, para tudo aquilo que de repente a natureza da liderança exige e o exercício da liderança requer também de nós. A igreja não é diferente. A igreja, Deus levantou ao longo da história da igreja líderes para cuidar da sua igreja. E graças a Deus que até quando Jesus voltar, Ele vai continuar levantando, amém? Graças a Deus que até no dia que a trombeta tocar e dos céus descerá o Filho do Homem com poder e grande glória, Deus levantará os seus pastores, os seus líderes, sejam eles de qualquer natureza, na sua igreja. Para quê?
para pastoreá-la, para cuidar da sua igreja, assim como Ele tem levantado líderes em várias outras esferas. Veja, querido, que não existe absolutamente lugar onde existe prosperidade sem liderança. E a liderança é um dos temas que me encanta desde que eu era seminarista, né? Já estudei muito sobre liderança, não tanto que eu gostaria, já escrevi muito sobre liderança. A minha tese de doutorado foi sobre liderança, que pela graça de Deus foi impresso num livro, né? O meu livro é um livro sobre liderança, e ele abrange muito mais do que apenas uma liderança pastoral. Ele fala da liderança no sentido mais amplo, as teorias da liderança. E eu sou uma pessoa apaixonada pela liderança, não porque eu sou um bom líder, mas porque a liderança me encanta em saber que como uma pessoa pode influenciar de forma positiva tantos, não é? E o bom da gente aprender sobre liderança é que o oposto também é verdadeiro. Você sendo líder, você pode influenciar muitas pessoas para o mal também. Como ao longo da história a gente teve muitos exemplos de homens que eram líderes poderosos, com uma influência marcante, que deixaram uma marca numa geração inteira, mas infelizmente, uma marca para o mal e não para o bem. Você quer ver um exemplo? O texto diz que quando Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, todos os seus discípulos o abandonaram. Está escrito isso lá no Evangelho de Marcos. Todos o abandonaram. E de repente, irmãos, em João capítulo 21, o apóstolo Pedro retorna à sua vida de pescador de peixes. E o interessante é que tem uma palavra lá no capítulo 21 que a gente passa despercebido, mas se você ler de forma lenta e acurada, você vê que como Pedro exercia uma liderança forte no colégio apostólico, e depois que de repente aconteceu a morte de Cristo antes da ressurreição, Pedro influenciou aqueles que estavam ao redor deles. Por quê? Porque lá no capítulo 21, no versículo 2, o texto diz que Pedro diz assim: vou pescar. E sabe o que diz o texto em seguida? E todos foram com ele. Esse é o líder. Vou pescar. E todos foram com ele. Que coisa, irmãos, Pedro não foi chamado para pescar peixe, mas ele retornou aos peixes. Mas você vê como é que a liderança é extremamente perigosa se não for usada de forma correta? Veja que Pedro voltou a pescar, e os discípulos de Cristo, pelo menos 6, voltaram a pescar junto com ele. E, em outras palavras, desprezaram o chamado de Cristo de serem pescadores de homens. Por isso, meu irmão, eu gostaria muito que você que está nos assistindo nas redes sociais e as minhas ovelhas da IPVO seguissem a gente nas quintas-feiras, porque eu acho muito importante a gente aprender um pouco sobre essa mágica da liderança, porque liderança, como diz o Rick Warren, é influência. E queira você, queira não, Deus colocou você no seu espaço para você influenciar as pessoas. E a minha pergunta sempre, quando eu penso em liderança, ou escrevo em liderança, é a seguinte: como você tem influenciado as pessoas que estão ao seu redor? Como as pessoas têm olhado para você e se inspirado a serem pessoas melhores a partir da sua vida? Porque muitas vezes, irmãos, a gente quando pensa em liderança, a gente acha que um líder é aquela pessoa que tem assim milhares de seguidores, 10 mil seguidores. Mas eu não estou dizendo de seguidor de rede social não, viu? Eu estou dizendo de pessoas que influenciam mesmo pessoas no tete a tete. Não, irmãos, que bobagem. Liderança não precisa você ter um milhão de pessoas debaixo da sua liderança para você influenciar.
Liderança é a capacidade que você tem de influenciar aquele que está do seu lado, para as coisas do bem, para as coisas de Deus, para aquelas coisas que vale a pena viver e vale a pena deixar um legado. Talvez a pessoa mais importante que você precisa influenciar é sua esposa, seus filhos. Porque, como dizia o Paul Washer, né, ele gosta de dizer isso, o principal ministério de um homem é a sua família. E é verdade. Porque na realidade, irmãos, você não precisa ter muita gente para influenciar. É aquelas pessoas que vivem ao seu redor, você pode se tornar uma fonte bendita de influência na vida delas e, de certa feita, ser um líder. Porque você vai auxiliá-la a caminhar, auxiliá-la a enxergar os caminhos corretos e os percalços da vida. E, de certa feita, ela vai olhar para você e esperar de você um alento, um olhar diferente, uma palavra de ânimo. Como seria importante, irmão, se cada um entendesse que liderança não é coisa de você ter um monte de gente ao seu redor, mas liderança tem a ver com a sua postura de vida para influenciar quem está do seu lado a ser uma pessoa melhor. Amém? Atos capítulo 6. Capítulo 6, hoje eu quero rapidamente, vou terminar já daqui a pouco, eu quero falar um pouco sobre essa liderança que Deus instituiu na igreja, que são os meus amados diáconos. Diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Verso 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui está, irmãos, de forma muito simples, de forma até meio lacônica, né? Resumida, a origem da diaconia na igreja. A diaconia começou na igreja de Jerusalém. Olha que coisa bacana. A diaconia começou com os crentes judeus, lá em Jerusalém. O texto diz no verso 1 que estavam se multiplicando o número dos discípulos. E põe multiplicação nisso, irmão. Só num sermão de Pedro já dá lá uma tacada de não sei quantos mil, né? E lá na frente 5.000. Imagina só, irmãos, a igreja pungente, crescendo, cheia do Espírito Santo. O pastor Dão pregou sobre isso aqui na quinta passada. E aí surge na igreja, irmãos, essa coisa tão abençoada que é o ministério da diaconia, ou seja, uns diáconos, uma liderança na igreja. E o interessante é que eu quero pontuar algumas coisas com respeito à origem da diaconia, para a gente compreender como é que as coisas acontecem e ocorrem na igreja, e muitas vezes em outros lugares. Em primeiro lugar, irmãos, no versículo 1, a gente vê que a diaconia surgiu devido a uma necessidade da igreja. Olha que coisa bacana. Verso 1. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Pastor, quem que eram os helenistas? Eram os cristãos judeus de fala grega. Por isso é que vem de helênico, grego. Eram os judeus cristãos, porque está falando da igreja, mas de fala grega. Então veja que houve uma murmuração desses judeus de fala grega, cristãos de fala grega, contra os hebreus, contra os judeus hebreus que não falavam o grego, mas falavam o hebraico e o aramaico. Existiam esses dois grupos na igreja.
judeus que falavam o grego, porque o grego era a língua mundial naquela época, por causa de Alexandre, que divulgou o grego para todo mundo conhecido, e ali não foi diferente. Então existiam os grupos dos judeus cristãos que falavam o aramaico e o hebreu e o hebraico, dos judeus que falavam a língua grega, dentro da mesma comunidade. E o negócio começou a entornar o caldo entre os dois. Por quê? Está aí no texto. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Viúva de quem? Viúva dos helenistas. Ou seja, parece que nessa comunidade eles estavam dando prioridades aos judeus de fala hebraica. E os judeus de fala grega, os cristãos, viu, irmãos? Aqui, por favor, são cristãos. Estavam ficando esquecidos. Tipo assim, não, vamos cuidar primeiro dos judeus que falam hebraico. Se sobrar alguma coisa, nós vamos dar para os judeus, ou as mulheres, ou as viúvas, né? No caso aqui, as viúvas. Se sobrar, a gente dá um restinho aqui para as viúvas dos judeus cristãos de fala grega. E aí, irmãos, o texto diz que houve murmuração. Em outras palavras, teve um problema na igreja, uma necessidade na igreja. E a partir da necessidade, dessa coisa que teve esse desconforto, Deus então fez surgir a instituição da diaconia. Isso é muito bonito, irmãos, porque ela surge devido a uma necessidade da igreja. A igreja de Jesus, irmãos, funciona exatamente assim. Exatamente assim. É de baixo para cima. É de acordo com a necessidade, uma liderança conscienciosa, que aqui a liderança estava à parte, logicamente, dos apóstolos, né? Eles viram a necessidade e aí eles acudiram à necessidade. É assim que a igreja funciona, irmãos, até hoje. A igreja funciona dessa maneira. A gente percebe a necessidade, a gente vê que ela precisa de algo, a gente vê que alguma coisa está acontecendo, e o líder consciencioso, ele vai e age para suprir aquela necessidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu tenho muito receio dessas igrejas que as decisões são de cima para baixo. Isso é muito perigoso. As decisões ser canetadas de cima para baixo. Porque quando a gente olha para a Bíblia, as grandes realizações da igreja começou de baixo para cima. Vocês estão me entendendo? Começou com a necessidade do povo. E essa necessidade foi suprida através de um ministério na igreja. É assim que a igreja caminha, irmãos. A igreja caminha vendo o povo da comunidade, vendo os anseios, os desejos dessa comunidade. E uma liderança conscienciosa, ela vai de encontro aos desejos lícitos da comunidade, criando mecanismos, ministérios, para acolher e acudir essas pessoas. E assim, irmãos, aconteceu a diaconia. Olha que coisa boa. Tudo acontece, como diz os empresários, no chão de fábrica. O chão de fábrica é uma bênção, irmão. Sabe por quê? Porque é lá que tudo acontece. E você que tem um olhar acurado, que vê a necessidade e vê os problemas e os anseios, você que é um líder consciencioso, você então vai tentar agora organizar um método, um ministério ou alguma coisa para acudir, para acolher, para de repente essas viúvas não ficarem mais esquecidas na hora de dividir as coisas. E aí, irmãos, aconteceu a diaconia da igreja. Louvado seja Deus que a igreja de Jesus é assim. A igreja cresce, a gente vê as necessidades e a gente agora vai como liderança suprir essas necessidades através de fontes e frentes de trabalho para que as pessoas sejam integradas a essa grande comunidade de fé. Amém. Pastor, o que mais a gente vê sobre a origem da diaconia? Em segundo lugar, irmãos, eu vejo que ela surgiu para dividir as tarefas conforme a sua natureza. Olha o verso 2 e 3. Então os 12, quem eram os 12? Eram os líderes, eram os apóstolos de Cristo, né? Eram aqueles que Jesus mesmo escolheu, claro, a exceção, né?
de Judas, que foi, de certa feita, colocado outro no lugar dele, Matias, mas eram os 12. Eram, como se diz, os líderes na igreja. E daqui a pouco eu vou mostrar a vocês que esses 12 lá na frente ganharam o nome de presbíteros. Eles eram chamados também de presbíteros na Bíblia. Mas eram eles, irmãos, os responsáveis. Verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A palavra servir aqui é que deu origem à palavra diácono, porque a palavra servir no grego é a palavra diakonem, que significa servir mesmo. Servir de uma forma assim, qualquer coisa que você servir uma pessoa, é a palavra diakonem, de onde veio a palavra diácono, de onde veio a palavra diaconia, servir. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, veja o verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Pastor, por que a diaconia surgiu na igreja? Surgiu para dividir as tarefas conforme a sua natureza. Isso é muito lindo, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja é esse canteiro de dons. E que cada um exerce o seu dom. E divide as tarefas para que um não fique sobrecarregado para fazer o trabalho de todos. Veja, irmãos, que os apóstolos tiveram um insight maravilhoso. Nós já temos, irmãos, uma comunidade imensa para ensinar e pregar a palavra de Deus. O evangelho, irmãos, não tinha nem sido escrito ainda. Eles tinham uma dificuldade grande de proclamar essa palavra, porque ainda era oral. Agora você imagina, esses homens tinham que ensinar o povo esse evangelho novo, essa boas novas nova de Jesus Cristo e sua ressurreição, e agora ainda tinham que cuidar das viúvas da igreja, distribuindo os alimentos e os donativos para elas. E aí, irmãos, eles tiveram um insight. Eles disseram assim: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus. Por quê? Porque não tem jeito, irmãos. Existem trabalhos com naturezas diferentes. A gente tem que tomar cuidado para não querer abraçar tudo e querer fazer tudo, porque se você quer abraçar tudo e quer fazer tudo, eu tenho certeza que você não vai dar conta e ainda vai fazer mal. E eles tiveram algo muito bonito. Eles disseram: olha, nós não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas, mas nós agora vamos resolver esse problema. Simples. Vocês vão escolher agora alguns homens para uma liderança diferente. Vocês agora vão servir a um ministério diferente. E quanto a nós, ao verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, que coisa bonita. A origem da diaconia na igreja, ela surgiu para dividir as tarefas, conforme a sua própria natureza. Cada um faz aquilo que o seu dom lhe apraz. E ele faz para a edificação da igreja de Cristo. Para quê, pastor? Para que não haja sobrecarga em alguns e em contrapartida outros não façam nada. Como Neemias foi um líder sábio, como ele dividiu as tarefas e como ele colocou cada família para fazer um pedaço do muro e resguardar sua própria casa, e assim inspirou todo mundo a participar da reconstrução do perímetro dos muros de Jerusalém. Ele usou, irmãos, o bom senso e a inteligência. Ele pensou o seguinte: olha, poucas pessoas vão demorar muito a reconstruir esses muros, mas se cada um fizer a sua parte, vai ser reconstruído rapidinho. E a gente vê aqui, irmãos, essa liderança dos diáconos maravilhosamente instituídas. Por quê? Para dividir as tarefas. Outro dia uma pessoa que veio de uma outra denominação me perguntou o seguinte: Roberto, por que o presbítero não pode ser diácono? Está vendo, irmãos? Está certo, você veio de uma outra denominação, você não, às vezes não tem esse entendimento da liderança. É muito simples, por causa disso aqui, ó. Existem tarefas a serem divididas. Presbíteros, vocês vão ver um pouco mais à frente, né? Tratam de uma coisa, os diáconos tratam de outra coisa. Não pode embolar essas duas coisas, porque senão dá problema.
Assim é também com o pastor, embora hoje em dia o pastor faça muitas coisas. Mas o ministério por excelência de um presbítero, pastor, é o ministério do ensino da palavra de Deus. Pastor Luciano não pode abandonar os livros, o púlpito, para começar a entregar a cesta básica na igreja. Não que eu não entregue, viu, Nai? Tem alguns irmãos que sabem muito bem que eu entrego. Eu não tenho problema nenhum com isso, irmãos. Eu amo a ação social, mas eu não posso abandonar a ação social, o meu ofício, para cuidar dessas coisas. E o próprio Deus já levantou pessoas para isso. Por isso, irmãos, que na igreja de Jesus, você não pode ser presbítero e diácono ao mesmo tempo. Cada macaco, onde está escrito lá, no livro do Apocalipse, no seu galho. Entende? Cada um cuida do seu trabalho. E assim, irmãos, nós vamos cuidando da igreja e das necessidades da igreja. Terceiro, quando a gente olha para esse texto belíssimo, a gente vê que a origem da diaconia surgiu com a participação da igreja na escolha dos seus líderes. Olha que coisa bonita, irmãos. Os apóstolos não chegaram assim e falaram assim, ó, você e você, vem para cá. Não, irmãos, olha o que o texto diz. Vamos ler lá? Versículo 3. Olha o que os 12 disseram. Primeiro, no verso 2, convocaram a comunidade dos discípulos. Eles convocaram a igreja. Depois que eles convocaram a igreja, o que eles fizeram? Verso 3. Irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Está vendo, irmãos? Quem que escolheu? A igreja. É a igreja, irmãos, que escolhe. Sabe por quê? Porque aqui está a origem da democracia. Sabia disso? Você sabia que a democracia tem a sua origem na teologia de Calvino e que essa teologia de Calvino bebeu das escrituras sagradas para compreender essa questão da representatividade na igreja? É muito bonito, irmãos, porque a origem da diaconia surgiu com a participação efetiva na escolha dos seus integrantes. Tanto é verdade que quando eles escolhem esses homens, quem escolheu? Olha o texto, a igreja. Não foram os discípulos, não foram os 12 apóstolos que escolheram, foi a igreja que escolheu. E veja bem que o negócio é tão bonito que o texto diz que lá na frente, olha o verso 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes orando, lhes impuseram as mãos. Veja, irmãos, que é muito bonito que os apóstolos também não fizeram aquela política ruim de ficar, entende? Olha, escolhe esse, olha, escolhe esse, olha, escolhe esse. Por causa de algum interesse que eles tinham em ter algum tipo de cargo na igreja. Pastor, isso acontece? Não, isso não acontece não, irmão. Na igreja não. Tá bom? Mas veja, irmãos, que os apóstolos delegaram a comunidade escolher os seus líderes. E até hoje tem sido assim. É a igreja que escolhe os seus pastores, é a igreja que escolhe os seus diáconos, é a igreja que escolhe os seus presbíteros. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E aqui vai um adendo do pastor Luciano. Nós temos que tomar muito cuidado com esses ministérios onde o líder é o déspota. Quem que é o déspota? É aquele que usurpa a sua autoridade e aquilo que se espera da igreja, ele transfere para ele. Cuidado com isso, viu? Cuidado com isso, porque está cheio de denominação por aí que o pastor é o déspota. É aquele que ele escolhe, ele tira, ele coloca, ele indica. Isso não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é a igreja escolher os seus líderes. E aqui a gente vê na origem da diaconia como isso foi bonito, né? E em último lugar, pastor, o que aconteceu também na origem da diaconia para a gente encerrar? Ela surgiu com o apoio de toda a igreja. Olha que coisa bonita, irmãos. Tem igrejas aí que na eleição de presbítero e diácono é uma brigaiada sem fim. Não é? Graças a Deus que Deus foi muito bom para mim, tem sido muito bom para mim. Pastor Dalmo está aqui, não me deixa mentir. As 2 igrejas que eu pastoreei até hoje, a Betel, minha querida Betel, lá em Belo Horizonte, 19 anos. E a IPVO, que esse ano já faz 7 anos, nunca teve problema na eleição. Nunca. Nunca.
Mas a gente fica sabendo, irmãos, que tem igreja que quando vai para a eleição é o caos. É o caos. É uma brigaiada, é um jogo de interesse, é uma manipulação, é uma confusão, e um levanta, outro grita, desbraveja, o outro dá 3 tiros para cima. Irmãos, o negócio não é fácil, não. Mas quando a gente olha, irmãos, para a origem da diaconia na igreja, a gente vê que ela surge pela iniciativa de uma necessidade da igreja. Ela surge para dividir as tarefas no corpo de Cristo. Ela surge com a participação efetiva da igreja, porque a igreja é quem escolhe os seus, não só na indicação, mas na votação. Mas para finalizar, ela surge com o apoio, irmãos, de toda a igreja. É muito bonito. Olha o verso 5, que coisa linda. O parecer agradou a toda a comunidade. Olha que coisa linda. A toda a comunidade. Isso é a igreja de Cristo, irmãos. É lindo, não é? O parecer agradou a toda a comunidade. Por quê? Porque a comunidade indicou os 7 nomes. A própria comunidade, de certa feita, elege esses homens. E os presbíteros agora referendam esses nomes, dizendo: foram eleitos pela igreja, escolhidos pela igreja. Vai agora, meu filho, desempenhar o seu ministério. O parecer agradou. Olha que coisa linda. A toda a comunidade. A gente às vezes prega esse texto e dá muita ênfase nos nomes, nas virtudes deles, né? Essa não é a ênfase do texto. A ênfase do texto, irmãos, é a origem da diaconia e como ela surgiu de uma forma harmônica e bela. E como hoje, irmãos, a gente precisa preservar isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque há beleza em tudo isso. Há a beleza de Deus. Mas na realidade, irmãos, a beleza do texto é para mostrar como isso surge com o apoio de toda a comunidade e dos apóstolos. Olha o verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Que bonito. Impor as mãos no Novo Testamento é uma forma de ordenação. Ou seja, eles foram investidos pela autoridade dos apóstolos e dos líderes para desempenho do seu serviço através da imposição de mãos. Então veja, irmãos, que a igreja, diz o verso 5, ficou alegre. E todos os apóstolos ombrearam com os novos líderes diáconos. E agora vamos ler o nome deles, né? Porque, afinal de contas, vamos lá. Verso 5. Quem foi, pastor? Que foram os primeiros 5 diáconos da igreja de Jerusalém. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram. Olha que bonito, irmão. Nós vamos fazer isso aqui na IPV, eleger. A comunidade escolheu, a comunidade elegeu. E depois nós vamos investi-los aqui. Elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. É uma virtude bacana de alguém que quer servir na igreja. Cheio do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Esse prosélito aí significa que talvez ele fosse um grego convertido ao judaísmo, depois convertido ao cristianismo, porque ele era de Antioquia, a cidade que teve uma igreja pungente logo depois. Veja, querido, que a única coisa que nesse texto se exige desse diácono é cheio de fé e do Espírito Santo. Só isso. Está vendo? Não é muita coisa. É claro que essas qualificações depois foram ampliadas pelo apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3 e Tito, capítulo 1, que nós vamos ver mais daqui para frente. Pastor, agora eu vou terminar. Quando a gente tem a visão boa para o que acontece com a igreja e supre a necessidade da igreja com a criação de frentes de trabalho para o povo trabalhar, viver feliz e ser acudido, o texto diz que nascem os grandes ministérios e trabalhos na igreja. Segundo, esse trabalho é para dividir sempre as tarefas, por isso que a IPVO hoje trabalha com ministérios, não é? Por quê? Porque cada ministério trata de uma área, e cada área trata as pessoas que têm o dom para aquela área, então funcionam as coisas de forma bonita. Segundo, terceiro, ela surge com a participação de toda a igreja. Se você for eleger o seu presbítero, agora, e seu diácono, quem vai indicá-lo são vocês, para a eleição da igreja, do jeitinho que aconteceu lá em Atos capítulo 6, que nós estamos lendo aqui. E logicamente, quando isso acontece, a bênção de Deus está junto,
e nós contamos com o apoio de toda a comunidade. E aí no versículo 7, olha como é que fecha com chave de ouro esses versos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Não tem erro, irmãos. Quando a igreja segue o padrão da Bíblia e do reino de Deus, a igreja cresce. Não tem erro. O texto diz que a igreja crescia. Ampliavam-se o número dos discípulos. E lá na frente, sabe o que o texto diz? Que a igreja tinha paz por toda a Judéia. Que coisa linda, irmãos. É essa igreja, viu, que a gente luta e labuta. É essa igreja que a gente deseja e tem visto. Temos visto isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Mas eu tenho certeza que, vai acontecer muito mais. Amém? Então, olha, que Deus te abençoe. Não perca as cenas dos próximos capítulos. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre a origem do presbítero, de onde vem esse nome, aonde apareceu pela primeira vez na Bíblia. Quero te dar um desafio, hein? E nós vamos tratar um pouco das qualificações daquilo que a gente espera de um bom presbítero. Qual a divisão que tem entre presbítero regente e presbítero docente, e as qualificações dos diáconos e dos presbíteros, que são basicamente as mesmas, não tem quase diferença nenhuma entre eles. Amém? Guarde essa frase do Rick Warren: tudo se constrói, tudo se destrói a partir da liderança. Guarde essa palavra no seu coração. Para onde você estiver inserido, você seja um agente de influência para o bem das pessoas que estão ao seu redor.